Olha só, gente, é propositalmente que nós vamos trabalhar com o livro de Josué e também com o livro de Neemias, porque são livros que falam sobre conquista, não é? E é muito importante a gente trazer isso para a realidade que a gente vai estar tratando aqui, que é uma conquista que acontece dentro de nós. Se você estuda toda essa história de Israel que está na Bíblia, você vai perceber toda uma alegoria, não é verdade, de uma realidade que acontece dentro da gente. Todos os falsos deuses do Egito, desde o rio Nilo, que era adorado, até a morte, que era cultuada, todos os falsos deuses foram humilhados, e Deus, então, salvou da escravidão, de uma vida de escravidão, o povo de Israel. É o que acontece conosco em virtude da salvação, não é verdade? Então, essa experiência de sair do Egito, ela acontece principalmente aonde? No nosso coração, dentro de nós. Não é uma experiência que acontece fora de nós. Depois, Deus levou o povo pelo caminho do deserto, não é? E preparando o povo para tomar posse dessa terra que é a terra da promessa, Canaã. E qual que é o significado de Canaã? Canaã é essa vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Uma alma livre, não é? Uma vida realmente batizada na paz, no descanso de Deus, onde você vai desfrutar de uma terra que mana leite e mel. Então, Canaã também não está fora de nós, está dentro de nós, como Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância. No grego, a palavra zoe, o zoe de Deus, a vida que salta para a eternidade. Então, quando você for meditar aí no livro de Josué, tenha sempre isso em mente. Canaã está dentro de você, está na sua alma, é uma vida livre. Quando você pensa na sua alma, a nossa alma é como aquela terra, uma terra que muitas vezes está possuída pelos inimigos, existem muitos montes, muitos vales, existem cidades fortificadas, existem lá alguns gigantes, os ancestrais de Golias, os Enaquins, uns carinha de 3, 4 metros de altura. Então, na nossa alma, existem muitas fortalezas e muitos gigantes que são de ser vencidos. É ou não é verdade? Então, a conquista de Canaã fala realmente de uma alma livre, uma alma que foi sujeita a um processo profundo de conquista, de libertação. É muito importante você ter essa compreensão, não é? E isso tudo parte aqui, alegoricamente, quando a gente vê essa figura de Moisés e a figura de Josué, é exatamente a figura de Jesus e a figura do Espírito Santo. Moisés está morto, não é? Quando Jesus morreu, Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E Josué, como Deus falou, tem que colocar, Deus falou para ele, toda a terra que você colocar a planta dos seus pés será sua, não é? Então, o que é esse processo de conquista da terra? É você permitir que Josué, o Espírito Santo, coloque a planta dos pés dele em cada área da nossa vida. Libertação ou santificação não é o tanto que você tem do Espírito Santo, mas o tanto que o Espírito Santo tem de você. Então, tem a ver, não com você conquistar pelos seus méritos, mas com você ser conquistado. Então, a grande questão, realmente, é sermos quebrantados, conquistados por Deus. Nesse primeiro capítulo, é lógico, nós vamos ver que em todos os capítulos sempre tem uma chave, não é? E qualquer pessoa que
quer realmente trabalhar com eficiência no Ministério da Libertação. E é interessante que o propósito maior, que eu acho que cada um temos que assumir esse papel de liderança, com isso que está aqui no verso 15, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, qual que é o nosso propósito nessa escola? É que cada um de nós possamos possuir a terra, a vida, a plenitude de vida que Deus tem para cada um de nós. O que a gente observa é que hoje é muito comum você ver pessoas que elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo, não é? Elas estão se arrastando na sua vida espiritual, na sua vida emocional, com muitas cadeias, muitos tormentos, muitas perseguições. Então, o nosso propósito é que cada um realmente possa desfrutar de uma vida abundante. Esse é o propósito. Agora, a primeira chave, tá, assim, do livro inteiro, está aqui no capítulo 1, que é o que muitos de vocês falaram, não é? Os versículos 7 e 8, é o coração desse primeiro capítulo, quando Deus fala para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Essa é a grande chave. Quando Deus fala isso para Josué, ele está dando um dos maiores segredos da vida espiritual. Talvez aqui está a pedra fundamental do nosso relacionamento com Deus, que, na verdade, é o nosso relacionamento com a palavra dele. Se você tira Jesus, se você tira a palavra de Deus da sua vida, você está tirando Jesus da sua vida, porque Jesus é o verbo, né? Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, a grande chave é essa, não é você se esforçar para guerrear contra os inimigos, aquilo que nós falamos ontem, não é você ser corajoso para lutar contra os inimigos, contra os demônios, mas é nós sermos fortes, corajosos, para que possamos ter uma vida diária de meditação na palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Então, onde é que nós temos que concentrar os nossos esforços? Não é em guerrear, lutar, o frenesi de uma vida ministerial, mas nós temos que concentrar os nossos esforços, temos que ser suficientemente corajosos para ter uma vida diária de relacionamento com a palavra de Deus. Se você realmente tiver isso, se você for corajoso, suficiente para ter uma vida diária de meditação na palavra de Deus, os inimigos vão cair por terra. Com certeza Deus vai derrubar as fortalezas, não é você que vai deixar o pecado é que vai te deixar, à medida que a palavra de Deus vai entrando, não é? Que a nossa mente vai se renovando, nós vamos sendo transformados e vamos experimentar realmente uma vitória tremenda de Deus. Então, a grande chave desse primeiro capítulo é essa. É onde nós temos que colocar os nossos esforços. Deus não se impressiona, não é, com o nosso ativismo ministerial. Deus não se impressiona com tudo aquilo que nós estamos fazendo, guerreando, lutando. Na verdade, essa não é a questão.
Deus não falou para Josué: Josué, seja forte e corajoso para você mergulhar sua espada no sangue do inimigo. Não, seja forte e corajoso para fazer o que eu estou te mandando. E para você fazer o que eu estou te mandando, você tem que ter uma vida de meditação. Você tem que conhecer as minhas verdades, ter o meu entendimento. A Bíblia fala: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Então, é quando a gente chega realmente nesse nível de alinhamento com a mente de Cristo, através de um relacionamento devocional com a palavra, é que nós vamos ver as cadeias se rompendo na nossa alma. Não vai ter fortaleza que vai ficar de pé na nossa alma, não vai ter inimigo, não vai ter gigante. Então, o nosso relacionamento com a palavra é a chave. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Se você realmente quer desempenhar um ministério nesse padrão de aconselhamento da libertação, se você quer ter inteligência pastoral, se você quer realmente ajudar muita gente a entrar de posse da sua herança, primeira coisa é o seu relacionamento devocional com a Bíblia. Ok? Essa é a chave, primeiro capítulo. E é por isso que aqui na escola a gente faz questão de calçar toda a escola nesses 2 livros, não é? A gente poderia até usar outros livros, mas são os mais chaves. São 3 livros na Bíblia que têm assim, um caráter extremamente redentivo, que são muito ricos em princípio de restauração da alma, que é o livro de Josué, Neemias e também Apocalipse. Apocalipse é um livro muito lindo de redenção, né? É a redenção da terra, aquilo que não foi purificado pelo sangue, vai ser purificado pelo fogo, mas tem princípios de redenção tremendos, né? Então, ok, a partir de amanhã vamos meditar no capítulo 2, mas sempre raciocinando, ok, nessa perspectiva de que Canaã, porque Josué se trata da conquista de Canaã, dessa vida abundante. Sempre raciocinando que Canaã não está fora de nós, está dentro, ok? A possibilidade de uma vida abundante em Cristo, de uma vida livre, ausente de fortalezas, das trincheiras do inimigo, não é? Dos gigantes que nos abatem, uma vida realmente livre, a possibilidade dessa vida está dentro de nós. Amém? E vem primariamente, isso vem através do seu relacionamento devocional com a palavra de Deus. Eu tenho até assim alertado muitos pastores, porque hoje a gente vê muitos modelos de igreja que eles, sutilmente, as pessoas sem perceberem, elas acabam subtraindo das pessoas a responsabilidade da vida devocional, porque a pessoa já recebe a pregação pronta, já viu? Você vai pregar isso aqui para o seu grupo, ou para a sua célula, não é? Já dá assim um enlatado pronto, não é? E isso, na verdade, tira da pessoa, subtrai dela a responsabilidade de buscar esse maná, não é? De receber de Deus, através da comunhão, da intimidade dela com Deus e com a palavra, aquilo que realmente vai nutri-la, não é? Se nós queremos uma igreja forte, pessoas que vão ser líderes diferenciados, eu não estou falando um processo em massa de você tentar produzir líderes dentro de uma forma, mas se você quer líderes diferenciados, realmente
dentro do seu chamado, dentro daquele impacto que só o Espírito de Deus pode promover nas nossas vidas, nós temos que ensinar a igreja a ter um relacionamento devocional com a palavra. Essa é a chave. Tá? Nós estamos explicando que a terra de Canaã é uma tipologia da alma humana, onde estão as fortalezas, as cidades fortificadas, o inimigo, não é verdade? Então, Josué é uma tipologia do Espírito Santo, que é conquistar a nossa alma. Esse é o princípio ativo para uma vida livre, ok? Agora, para você conquistar a terra, quando você vai atender uma pessoa, e aquela pessoa está com a alma toda sitiada pelo inimigo, você tem que trabalhar o quê? Com um mapeamento, você tem que entender onde é que estão os problemas. Então, no verso 1, eu acredito que o versículo 1 aí realmente é onde está a essência e muitos princípios já correlacionados, né? Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente. O que é espiar? É o princípio do mapeamento, não é? Dizendo, olha só, aos verbos aqui do mapeamento: andai e observai a terra, que mais? E a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Esse versículo aqui, na verdade, assim, é a essência do capítulo. A gente pode alistar vários princípios aqui, que eu vou apenas dar assim, um vislumbre para você, depois nós vamos... quando chegar nessa fase do estudo aqui, nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas o primeiro princípio aí de mapeamento envolve maturidade sacerdotal. Não é qualquer pessoa que realmente vai ter essa habilidade de fazer um mapeamento adequado, profundo, não é? Você lembra da primeira vez, inclusive, quando Moisés elegeu 12 espias? Quem eram esses 12 espias? Eles eram príncipes de cada uma das tribos, eram homens de alta patente, não eram qualquer pessoa. E ainda assim, desses 12, o que aconteceu com 10 deles? Acreditaram muito mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. E agora o que? Josué manda apenas 2, ok? Lógico que eram pessoas realmente que tinham uma maturidade sacerdotal. É importante o mapeador também ser uma pessoa comissionada. O que a Bíblia fala aí? Enviou Josué. Realmente você tem que ter um comissionamento, você tem que ter uma direção para você trabalhar com mapeamento, não é? Você sabe que hoje tem algumas pessoas que trabalham essencialmente com isso. Inclusive, há alguns anos atrás, nós recebemos aqui uma irmãzinha muito preciosa que trabalha com o Jocum, se eu não me engano, hoje ela deve morar na Holanda, a Reda Marjorie Banks, e ela trabalha só na área de mapeamento espiritual de nações. Ela percorre várias nações do mundo, ela não trabalha com intercessão, o negócio dela é o mapeamento. Ela chega com todas as informações históricas, as informações chaves, né, da história governamental, territorial, as feridas, os traumas. Ela chega com tudo isso pronto e coloca assim de bandeja na mão dos intercessores. Ela mesma não intercede, ela só constrói o mapeamento, não é? Pessoa comissionada para isso, enviou Josué. Aqui fala também sobre
dois homens, não é? Unidade, parceria, concordância, companheirismo. O número 2 é o diferencial entre uma pessoa e uma igreja. Não é isso? Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, já é igreja. É o conceito que Jesus deu de igreja. Ele está presente. Então, é muito importante esse princípio de parceria no mapeamento, não é? De participação, companheirismo. E fala que eles foram enviados desde Sitim. O que é Sitim aí, no caso? É o quartel-general, a cobertura, respaldo, não é? É fundamental que os mapeadores estejam debaixo de uma cobertura espiritual impenetrável. Fala também sobre espiar secretamente. Veja bem, são princípios, não é? Espiar secretamente, fala sobre prudência, perícia, destreza, não é? Discrição. É muito importante a gente entender essa perícia, né, que tem que ser desenvolvida num processo de mapeamento, não é? Questão da própria descrição. Os mapeadores precisam de ser bons observadores, pessoas discretas, leais, confiáveis, pessoas que sabem guardar segredos. Gente, a pior coisa que tem é um libertador fofoqueiro. Rapaz, ele vai queimar o filme dele rapidinho. Ninguém vai procurá-lo. Inclusive, uma queixa que inclusive já fizeram aqui é essa: pastor, mas se eu abro o meu coração na libertação na minha igreja, no outro dia está todo mundo sabendo. Não é? Quer dizer, essa pessoa está dando um tiro no pé. A pessoa também tem que ser livre dessa concupiscência de reconhecimento. Então, o mapeador precisa de ser uma pessoa que já venceu essas barreiras impostas, né, pelas carências emocionais, alguém que não precisa de chamar atenção para si, não é? Que não tenta carnalmente impressionar os outros com a sua espiritualidade. Então, espiar secretamente, não é? Também precisa de saber encarar o inimigo sem supervalorizá-lo, não é? Porque tem gente que vai trabalhar com mapeamento quando vê-se aquele inimigão, não é? Permite que o inimigo coloque a lente de aumento entre a pessoa e o inimigo. Então a pessoa começa a supervalorizar a ação demoníaca. Tudo isso compromete, gente, o processo de libertação, de conquista da terra, conquista da alma. Aí também fala sobre esse princípio do poder de mobilidade e observação espiritual. Andai e observai a terra. Então, essas são as duas principais ações no processo de mapeamento. A capacidade investigatória de você percorrer territórios nos campos emocionais, sentimental, moral, espiritual, não é? Então, o primeiro verbo é esse, é andar. Então, o mapeador precisa de ter essa capacidade pastoral de percorrer todos os redutos da alma humana, mobilizar-se através de perguntas inteligentes. Se você faz a pergunta certa, você tem a resposta certa. Se você não tiver essa mobilidade no aconselhamento, você não chega onde você tem que chegar. Também, se aproximar, o mapeador tem que saber se aproximar das mazelas das pessoas através de compaixão. Então, é fazer as perguntas certas e agir com profunda compaixão, não é? É assim que você se aproxima realmente de onde está a raiz do problema. É o que a gente observa lá na parábola do bom samaritano, quando fala que ele viu a pessoa caída, chegou perto, encheu-se de compaixão, aproximando-se. Então, para você se aproximar da ferida de alguém, você tem que fazer isso com compaixão. Você tem que sentir a dor da pessoa. Quanto mais você se aproxima dos escombros da alma de alguém, mais você percebe o coração de Deus por essa pessoa.
e maior é a sua responsabilidade e capacidade também de ajudá-la. É a mesma coisa a gente vê lá com Neemias, né? Quando a Bíblia fala que ele montou no seu cavalo e, de noite, ele foi percorrer as ruínas de Jerusalém. Não é? Então, essa capacidade de se aproximar das ruínas das pessoas. Isso é uma chave no mapeamento. E o segundo verbo é esse, observar. Andai e observai. Ou seja, você fazer a leitura correta da situação, examinar com profundidade, obter as informações necessárias para resolver definitivamente a situação. Não é? Um outro princípio aí, que também está detalhado nesse versículo, fala que eles deveriam andar e observar a terra, vírgula, e a Jericó. Esse é o ponto, gente. O que é Jericó? Havia um alvo específico. Olha só, a orientação de Josué, a dica que o Espírito Santo está dando para os espias, para os mapeadores. Quando você está atendendo uma pessoa no aconselhamento, qual que é o principal ponto que você tem que observar, que você tem que percorrer, que você tem que penetrar? O que é Jericó? Mas qual que é a palavra? Fortaleza. As fortalezas da alma. A base de qualquer libertação é lidar com as fortalezas espirituais que foram estabelecidas na alma da pessoa. Lógico, aqui Jericó, no caso, é a fortaleza vista de fora, não é? E pelas barreiras, não é o que ele falou, as barreiras comportamentais que a pessoa apresenta, você já começa a ter um discernimento da direção a seguir. Isso nos ajuda a chegar nas raízes certas, não é? Então, saber identificar as fortalezas do inimigo que foram implementadas na alma da pessoa. Você, então, identificar essas áreas onde realmente os raciocínios que estão fundamentados em feridas foram estabelecidos. Agora, a Bíblia fala que eles não só observaram a fortaleza, mas eles entraram na casa de uma mulher. Antes de chegar na prostituta, né, vamos dizer, entraram na casa de uma mulher. Então, você agora não está vendo a fortaleza de fora, as barreiras comportamentais, não é? Aqueles sofismas que estão realmente condicionando a mentalidade da pessoa, levando a pessoa realmente a se comprometer espiritualmente, mas eles penetraram na fortaleza. Então, aqui é o aprofundamento do processo. Dentro de toda Jericó, vamos dizer assim, existe realmente a casa de uma mulher. Vamos fazer uma aplicação disso aqui. Pedro fala e descreve a mulher como vaso frágil. Então, aquelas áreas de fragilidade da pessoa, não é? Então, é importante você saber bater nas portas certas. No processo de libertação, é muito importante. Quando você discerne onde é que está a fortaleza, você tem que entender o que está ali dentro, quais foram as áreas que foram realmente fragilizadas. E fala assim, que essa mulher era uma prostituta, cujo nome era Raabe. Então, identificar também a natureza interna dessa fortaleza. Então, os espias puderam compreender realmente o que estava acontecendo ali dentro. A base da fortaleza, como nós falamos, é a ferida, a vergonha, a culpa. Então, é necessário aprofundar a libertação nessas áreas frágeis, onde a pessoa, de repente, sofreu abusos, não é? Foi mutilada na sua alma, na sua identidade. Então, é você penetrar a fortaleza, é você
ir nessas áreas onde a pessoa se prostituiu, se vendeu, onde a pessoa negociou valores, onde a pessoa se autodegradou. Então, é chegar nessa profundidade e trazer isso à luz. Se no mapeamento você não chega nessa profundidade, você está comprometendo todo o processo. Você não vai ter o resultado que, de repente, você está esperando. E quando você chega nessa profundidade, aí sim, você pode saquear a fortaleza. A gente vê que o rei de Jericó aqui, o cara já ficou louco, não é? Porque quando você faz um mapeamento nessa profundidade, quando você anda e observa a terra, você percorre os meandros da alma da pessoa, discerne as fortalezas, penetra nas fortalezas, traz à luz todas essas áreas onde a pessoa se vendeu, se prostituiu, se autodegradou, onde ela sofreu os abusos, essas áreas de profunda vergonha, você começa a trazer tudo isso à luz, aí você pode colocar o fio de escarlata. Não é? Aí você vai ter uma intercessão eficaz. Foi o que os espias falaram para ela: olha, tudo bem, ela intercede pelos seus familiares, traz eles para dentro da sua casa e eles vão ser poupados. E nós sabemos, gente, onde Raabe foi parar, por causa de todo esse processo aí. Não é? Uma pessoa que hospedou os espias. Isso é muito importante. Principalmente quando você for passar por esse processo de libertação, é muito importante você acolher, você esconder, você permitir que o mapeador ou que o libertador tenha acesso a essas áreas, aos porões da sua alma, os prostíbulos da sua alma, né? E se você hospeda realmente o espia, você abre o seu coração, irmãos, você vai experimentar uma libertação poderosa. É isso que fez com que Raabe se tornasse parte da linhagem messiânica do Messias. A bisavó de Davi, não é? Entrou na linhagem messiânica. De prostituta a uma matriarca do Messias. Algo realmente muito poderoso. Isso é o poder de uma libertação que é resultado de um mapeamento profundo e inteligente. Então, a essência, o coração desse capítulo 2 aí é esse. Mapeamento espiritual. Ok, gente? Ficou claro? Amanhã, então, nós vamos caminhando. Próximo capítulo, capítulo 3. Então, capítulo 1, qual que é a essência? O nosso relacionamento devocional com a palavra de Deus. Um reabibliamento, uma vida alicerçada no nosso relacionamento devocional com a Bíblia. Capítulo 2, mapeamento espiritual. Qual que é a essência desse capítulo aqui, então? A travessia. O primeiro capítulo nós falamos que é o nosso relacionamento devocional com a palavra, para você poder concentrar os seus esforços em obedecer, ou seja, fazer o que Deus está te mandando e não o que Ele não está te mandando fazer. E depois houve todo aquele mapeamento no capítulo 2, e nós vimos que, detalhando essa questão do mapeamento, onde é que os espias chegaram? No coração da fortaleza, que é Jericó, ok? E para você lidar com as fortalezas da alma, quando você está ministrando uma pessoa,
não é, que está sitiada na sua alma por essas fortalezas, qual que é o princípio básico para você tratar com essas fortalezas? Santificação é muito amplo, gente. Santificação é uma palavra assim muito vasta, é um conceito amplo. Mas qual que é a essência, o coração do negócio para você lidar com essas fortalezas da alma? Arrependimento. Então, o que a gente vê nesse capítulo aqui? Um batismo de arrependimento. É um batismo, ok? Houve o primeiro batismo lá quando o povo foi tirado da terra do Egito e eles atravessaram em seco o Mar Vermelho, aquele primeiro batismo, não é? Uma mudança de endereço. Eles estavam saindo do Egito, de uma terra de escravidão, e entraram numa nova realidade do tratamento de Deus, deserto. Agora nós estamos vendo o quê? Uma outra mudança radical de situação e de endereço. Eles estão saindo de uma vida de tratamento ali no deserto e entrando numa nova realidade que é a herança, a promessa, a plenitude da conquista da alma. Então, o Jordão é o limite entre uma vida no deserto e uma vida abundante em Cristo. É esse limite. Nem todo mundo consegue romper esse limite. É ou não é verdade? De toda aquela geração que saiu do Egito, quantos que na verdade entraram? Só 2. Toda aquela geração morreu no deserto, por várias situações, as murmurações, as rebeliões, um caminho exatamente oposto a esse caminho da mudança. Porque uma coisa é você ser arrancado do Egito, você sair do mundo, você, de certa forma, ser tirado por Cristo da escravidão do mundo. Outra coisa é Deus lidar com a mentalidade de escravo. E no deserto é esse processo de arrancar a mentalidade de escravo, para que você possa entrar na terra da promessa, não é? Então, o Jordão é o símbolo do arrependimento. Quando você fala em Jordão, a gente pensa na mensagem de João Batista, o ministério de João, que era arrependimento. Irmãos, é muito importante a gente entender a essência do conceito do arrependimento, porque se você não entende isso, se você não tem esse alicerce, esse fundamento no seu espírito, realmente você não vai desfrutar dessa vida plena em Cristo, dessa libertação da alma. Você não vai experimentar essa mudança de endereço. Então, o que é o arrependimento? Arrependimento é quando você toma uma decisão dentro de você de mudar. É quando você diz para você mesmo, para o mundo espiritual, para Deus, quando você toma essa decisão e você fala: olha, a partir de agora, isso que eu vinha fazendo e que desagrada a Deus, essas mentalidades, esses comportamentos de escravos, essas estruturas de escravidão na minha vida, a partir de agora, eu não faço mais isso. Nem que eu tenha que suar sangue, não faço mais. Decidi. E quando você toma essa decisão irrevogável dentro de você, você cruza o Jordão. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Não é você que vai deixar o pecado é que vai te deixar.
Você vai experimentar as águas do Jordão parando. É uma libertação sobrenatural. É Deus que realmente vai fazer a maravilha na sua alma. A partir de uma decisão que você tomou. Porque Deus opera o querer. Tanto o querer quanto o efetuar. A base da santificação é a vontade. Se você não quer, Deus não vai fazer. Não vai. Quem ama, respeita. Deus respeita a nossa vontade. Quem vai para o inferno vai com as próprias pernas. Não foi Deus que lançou. Agora, se você quer, se você decide irrevogavelmente, irmãos, não tem fortaleza que se sustente. As águas vão parar. Então, o que a gente observa aqui? É um batismo. Irmãos, foi aqui que as muralhas de Jericó começaram a cair. Essa é a verdade. Começou a cair aqui. Aliás, já começou a cair no capítulo 1, né? Na sua vida devocional, de meditação, de obediência, onde você não vai ficar pulverizando os seus esforços num frenesi ministerial, mas você vai concentrar os seus esforços em meditar e entender a vontade de Deus para a sua vida, o que você tem que fazer. Aí você começa a mapear, você começa a entender, penetrar nas fortalezas. E quando você passa por esse batismo do arrependimento, no arrependimento, como é que flui o arrependimento na nossa vida? Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? A arca da aliança. Por isso que ela tem que ir na frente. E você tem que dar um espaço para o Espírito Santo na sua vida agir. É esse espaço onde ele vai te convencer. Não é verdade? A Bíblia fala que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então nós temos que dar essa liberdade, esse espaço, essa consciência da presença de Deus é que tem que nortear a nossa vida. A arca tem que ir na frente. Então não adianta você querer atropelar a presença de Deus, deixa a presença ir na frente. Deixa o seu compromisso, a sua aliança com Deus te nortear. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça, do juízo, ok? Então, essa consciência da presença de Deus. A santificação aqui, na verdade, quando a Bíblia fala santificai-vos, é exatamente essa posição de mudança. Não, eu quero mudar. Cansei do deserto, cansei da mentalidade de escravidão. Eu vou deixar essa vida seca, desértica, limitada para trás. Vou mudar de realidade. Entrar na plenitude das promessas de Deus. A terra que mana leite e mel. É uma nova realidade, gente. Tem desafios? Tem. Canaã, o que é? É essa vida abundante na nossa alma, não é? E para isso, é lógico, tem esse tratamento do deserto. Se Deus não confrontar, não arrancar a nossa mentalidade de escravo, todas essas coisas que ainda nos ancoram no Egito, não é? Todas essas ataduras, essas amarras que ainda nos prendem numa vida de murmuração, de rebelião, não é? De insubordinação à liderança. Se a gente não se desagarrar disso, realmente vai ser difícil você conquistar a terra que está na sua alma. Então, esse capítulo aqui, gente, ele é o divisor de águas da libertação da alma. Sem o discernimento desse princípio do arrependimento. Então, depois nós vamos explicar isso mais na frente, porque, olha só, gente,
convicção de pecado não é arrependimento. Faz parte, mas não é. O cara já foi convencido do pecado. Ele sabe que ele está num caminho de morte. Não precisa de você dizer mais isso para ele. Confissão de pecado também não é arrependimento. O cara já confessou, já abriu, expôs. Confissão ajuda demais. A Bíblia fala: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Você bloqueia a prosperidade da alma. Mas aquele que os confessa aí, deixa. Então, a confissão ajuda você a arrepender, que é deixar. Qual que é a essência do arrependimento? É a decisão de deixar. Irmãos, quando você toma essa decisão dentro de você, irrevogavelmente, é aí que o pecado se ajoelha debaixo do poder do Espírito Santo. Vai ser algo inédito. Você fala: nó, mas eu não sabia que era tão fácil assim vencer o pecado. Por causa da graça de Deus, por causa do sobrenatural. Ele vai dividir realmente as águas do Jordão na sua alma, e você vai deixar para trás o velho endereço do deserto e entrar na terra que mana leite e mel. Então, esse capítulo aí, a essência dele, batismo do arrependimento. Nós temos que passar por esse batismo aí, onde realmente nós estamos deixando para trás a mentalidade de escravo. Irmãos, tirar o povo do Egito foi fácil, não é verdade? 10 sinais, 10 pragas, onde Deus julgou os falsos deuses, os demônios e principados do Egito. Agora, tirar o Egito, tirar a mentalidade de escravo do povo, foi só aqui no Jordão. Foi só nesse processo. Foram 38 anos. 38 anos. E muita gente ficou para trás, porque essa é a lei do deserto. Ou você é aprovado, não é, para sair do deserto, ou você vai morrer ali. Essa é a lei do deserto. Amém, então, gente? Ficou claro a essência aí desse capítulo? Capítulo 1 é você ser forte e corajoso, não para guerrear, ter ministério, fazer e acontecer, mas é você ser forte e corajoso para se dedicar a uma vida diária de meditação na palavra. Capítulo 2, mapeamento. Então, isso é a essência do aconselhamento. Sem essa inteligência, não é, sem essa mira que o mapeamento te dá, esse discernimento, não é, para percorrer todos os cantos da alma da pessoa, discernir onde é que estão as fortalezas, o aspecto externo da fortaleza, também entrar na fortaleza, entender essas áreas onde a pessoa se prostituiu, se vendeu, negociou os valores, não é? Sem entrar no prostíbulo da alma, realmente você não consegue desmontar essas estruturas na vida da pessoa. Então, o mapeamento é chave para isso. Capítulo 3, arrependimento. Mudança, decisão, não é? Decisão, é quando você decide mudar. É uma decisão irrevogável. Vamos tentar, então, só
ligando todos esses pontos que vocês já compartilharam aqui, vamos tentar entender melhor aqui o coração desse capítulo aí. Realmente, o capítulo 4, ele é um detalhamento do capítulo 3. Então, nós ainda estamos, vamos dizer, falando sobre esse princípio do arrependimento, a travessia, você deixar uma vida no deserto e agora entrar numa vida de conquista da alma. O Jordão é o limite entre o deserto e essa vida abundante, a vida depois da vírgula, que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância, essa vida de conquista. Então, essa travessia, nós estamos ainda na travessia. E agora, o que a gente observa é esse detalhamento dessa travessia. É o impacto da experiência do arrependimento, não só nas nossas vidas, mas também na nossa família, na nossa descendência. Realmente é esse impacto. Então, realmente, uma palavra-chave no contexto da experiência do arrependimento é a palavra altar. Altar. E como nós falamos, o princípio do altar tem a ver com essas situações que se tornam referências, essas experiências indeléveis, inesquecíveis. É aquilo que marcou não só a sua vida, mas também é um testemunho que vai impactar muita gente, até mesmo a sua posteridade. Quando a gente pensa, então, nesse princípio do altar, que é a base do sacerdócio, você pode observar que a vida sacerdotal, ela gira em torno do altar. E o altar é o lugar, o quê? Do sacrifício. Quando Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, ele roga às pessoas que elas realmente tenham esse entendimento. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sendo o sacrifício, não é? Passando pelo caminho do altar. Em qualquer área da sua vida, você só vai experimentar o melhor, o perfeito de Deus, se você passar pelo caminho do altar. Você tem que sacrificar. Sacrificar é diferente de anular. Não estou falando que você tem que se anular, mas você tem que abrir mão para Deus. Você tem que perder para Deus. E isso é a essência da experiência do arrependimento. Quem que vai ser o sacrifício aí? A sua vontade. Então, existe um segredo poderoso aí no arrependimento. Então, a gente observa alguns princípios chaves que estão presentes na construção do altar. O altar foi construído o quê? De pedras, não é? Essas pedras representam o quê? O nosso coração, a nossa vontade sendo colocada ali, ok? Eram quantas pedras? 12. Cada pedra foi colocada por quem? Uma pessoa escolhida de cada tribo. Então, no altar tem que haver o quê? Como é que você constrói um altar? Com unidade, com espírito de unidade. Não tem como você estabelecer um altar sem um perímetro sacerdotal de unidade. Então, é um lugar também da revelação de Deus. Onde que esse altar foi construído, por exemplo, lá dentro do Jordão? Aos pés dos sacerdotes que carregavam
A arca é onde a presença de Deus parou na sua vida. É o lugar da revelação da presença de Deus. É aquela área que o Espírito Santo está dizendo: olha, isso aqui você tem que entregar, isso aqui você tem que sacrificar. Então é essa obediência inteligente à presença do Espírito Santo, da arca. Então, para você construir o altar, você tem que ter unidade. E vem esse lugar, então, de revelação, de testemunho. Então, é muito interessante. A gente vê nitidamente 2 altares sendo construídos aí, não é? O que alguns falaram, que a gente chama a lei dos 2 altares. Sempre nessa experiência da travessia, nessa experiência do arrependimento, você vai estabelecer essa lei. A lei dos 2 altares. No verso 3, fala sobre um altar externo, pedras que foram tiradas de dentro do leito. Quando as águas pararam, foram represadas, e você estava passando por um lugar, por uma experiência que ninguém nunca tinha passado. Você está passando dentro do rio que parou. Então você vai tirar dessa experiência, é de dentro da experiência do arrependimento, é que você vai tirar essas pedras, esse testemunho. E essas pedras você vai levar para o alojamento, para o acampamento, não é? É algo que você vai guardar para as futuras gerações. É aquele testemunho de que você foi marcado pelo sobrenatural de Deus. É o testemunho público. Mas depois fala de um outro altar também, um altar escondido, que está lá no verso 9, que eles deveriam, ali nos pés dos sacerdotes que estavam carregando a arca, estabelecer um altar. E esse altar, depois, o que ele foi coberto? Quando as águas voltaram ao seu curso natural, esse altar foi coberto. Ninguém podia enxergar ele, senão Deus. Então, são essas experiências que você tem na sua vida secreta com Deus, que ninguém sabe, as pessoas nem fazem ideia. Então, não é o testemunho que os outros dão de você, é o testemunho que Deus dá de você. São essas experiências profundas. E quando você passa por esse caminho do arrependimento, essa decisão que nós falamos, que dentro de você, você toma, e Deus sabe que você está tomando, as águas do Jordão vão parar. Então você vai experimentar essas 2 realidades. O testemunho que Deus dá acerca de você e o testemunho que você vai dar acerca de Deus, do milagre que Ele fez na sua vida. A lei dos 2 altares. Então, o que nós temos aqui nesse capítulo, porque é um capítulo tão chave, gente. Esse princípio, você pode observar, inclusive lá no final nós vamos reforçar esse entendimento. Mas a grande maioria das pessoas, elas às vezes não experimentam uma libertação como elas deveriam experimentar. Qual que é o motivo para isso? É que no fundo, elas não se arrependeram. Elas passaram pela libertação, ou pelo ritual da libertação, elas confessaram, elas abriram o problema, não é? Já foram atendidas várias vezes, aconselhadas várias vezes, mas nunca chegaram na profundidade, nunca tocaram o leito do Jordão. Nunca chegaram nessa profundidade de falar: olha, nem que eu tenha que suar sangue, eu não faço mais isso. Você não experimentou esse sobrenatural de Deus, que é Deus arrancando de você essas
essas fortalezas fazendo você passar por um caminho sobrenatural que não se passa naturalmente. Então é muito importante esse altar, essa experiência, arrependimento. Esse arrependimento profundo vai estabelecer esses altares na sua vida. E se esses altares não foram estabelecidos, é porque ainda você não sabe o que é o arrependimento. Talvez arrependimento para você é só aceitar Jesus. Ah, eu aceitei Jesus. Mas isso não é arrependimento. Na verdade, arrependimento não é só também uma experiência que você teve quando aceitou Jesus. É um estilo de vida, de lidar com essas fortalezas que estão implementadas na alma. Então, se a gente não chega nessa profundidade aí, é quando a questão até da libertação se torna crônica, viciante, a pessoa nunca é livre, está sempre ali naquela batalha, é porque nunca tocou o leito do Jordão. Então é interessante você observar que eles deram uma distância para a arca ir na frente, quer dizer, o Espírito Santo vai te convencendo, você tem que dar esse espaço para o Espírito Santo. Mas quando os pés dos sacerdotes tocaram o Jordão, o que aconteceu? As águas pararam. E o povo começou a passar. E os sacerdotes com a arca ficaram aonde? Lá no meio do Jordão. No arrependimento, o Espírito Santo está com você. Tem aquela presença sobrenatural de Deus. E só depois que você passa, que você atravessa, que você experimenta cirurgicamente a graça de Deus, arrancando realmente essas estruturas da sua vida, aí sim, os sacerdotes terminam de passar, e quando eles tiram o pé do leito, o que acontece? Só que agora você está numa outra realidade. Você está do outro lado, você já não está mais no deserto em relação àquela área da sua vida. Você está realmente diante da possibilidade das maiores conquistas da sua alma agora. Você entendeu o princípio mais poderoso. Não tem nada mais poderoso do que arrependimento. Essa é a lógica do reino de Deus. Irmãos, algumas pessoas, elas querem melhorar sem mudar. Você já viu? Quantos gostariam que o seu casamento melhorasse? Que sua vida financeira melhorasse? Que o seu salário melhorasse? Agora, as coisas vão melhorar se você não mudar. Se você não mudar como marido naquilo que você tem que mudar, seu casamento vai melhorar. Vai piorar. Se você não mudar como um funcionário, como um empreendedor, em algumas coisas você tem que mudar, sua vida financeira vai melhorar? Não vai. É o que Jesus começou pregando. Arrependei-vos, metanoia, mudai a vossa maneira de pensar. Mudança que vem de valores. É a partir daí que nós vamos começar a experimentar o melhor de Deus. Mas a sua vontade tem que ser sacrificada. Você é o sacrifício. Você é a oferta. Eu sou a oferta. Sem isso, gente, sem interagir com esse princípio implícito no sacrifício de Jesus, você não entra na terra, não. Você vai morrer no deserto, na aridez do deserto. Porque essa é a lei do deserto. Ou você sai aprovado, ou você não sai. Você morre. Não é? Então, a essência do capítulo 4 é esse impacto do arrependimento em termos do nosso relacionamento com Deus, com o sobrenatural de Deus, e o testemunho, o impacto espiritual disso na nossa descendência, nas pessoas que estão sob a nossa influência.
porque quando você passa por uma experiência profunda de arrependimento, você vai contagiar muita gente, não é verdade? Isso vai ser algo realmente muito poderoso. É interessante que no verso 20, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué aonde? Em Gilgal. E amanhã nós vamos entender o que é Gilgal, não é? Que é o próximo capítulo aí, que também é uma das grandes chaves para uma vida liberta, não é? Dentro dessa lógica do padrão de aconselhamento da libertação. Amém? Olha só, vamos entender esse capítulo. Nós vamos ver que nós temos aqui algumas chaves para essa maturidade emocional, quando a pessoa já tem esse mantimento sólido, uma nova realidade, né, onde a pessoa sabe nutrir o seu próprio espírito em Deus. A gente vê também aí um processo de levantamento de patentes, quando aquele anjo se manifesta para Josué, garantindo realmente a conquista da alma, a conquista do território. Logo no início do capítulo, o que a gente observa aí é que realmente o inimigo já estava apavorado a partir do momento que você começa a ter esse entendimento sobre o princípio do arrependimento, não é? O impacto de você tomar essa decisão de mudar, ou seja, quando você realmente associa a sua vontade com a vontade de Deus, então se torna algo sobrenatural, não é? Você vai realmente fazer essas travessias, Deus vai marcar a sua vida de maneira inesquecível, e isso realmente desmonta todo tipo de fortaleza, de sustentação do inimigo. Agora, realmente, o ponto central desse capítulo, não é? O que esse capítulo aqui realmente se trata? De uma cirurgia, que é a cirurgia da circuncisão. É a circuncisão. E se você estuda sobre circuncisão na Bíblia, esse é um assunto importante, não é? Marca realmente uma aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, a partir de quem? A partir de Abraão, não é? Então, a circuncisão é uma tipologia daquilo que acontece conosco quando você se relaciona com os princípios da cruz. Quando nós formos falar aqui dos princípios de crucificação, é o que a gente chama as armas de sangue, são maneiras profundas de você interagir com o sacrifício de Jesus, não é? Então, a circuncisão, ou essa mais conhecida hoje como a operação de fimose, isso é algo que viabiliza a frutificação, que elimina a dor da intimidade, não é? Aquelas restrições à intimidade. E muitas vezes você observa o apóstolo Paulo confrontando os judeus com esse tipo de colocação, falando: olha, vocês precisam de ser circuncidados aonde? Na mente e no coração. O que ele estava dizendo? Olha, vocês têm uma fimose na cabeça, vocês têm uma fimose no coração, vocês têm a mente fechada para a revelação, para a intimidade com Deus. Vocês estão sendo o quê? Tolhidos por toda essa religiosidade, não é? Então, tem algumas coisas que realmente
vão limitar significativamente a nossa intimidade com Deus, o nosso potencial de frutificação e etc. Então, aqui em Gilgal, realmente está acontecendo algo que é chave, não é? E esse é um aspecto, assim, é o aspecto talvez mais profundo da libertação. É o que a gente chama uma santificação cirúrgica. Quando Deus começa a lidar com as dores da nossa alma, com as nossas vergonhas, os nossos opróbrios. Você sabe aquela área da sua vida onde você não quer que ninguém chegue, nem Deus, porque o negócio dói tanto, é tanta vergonha, tanta humilhação, que você nunca conseguiu falar com ninguém. Sabe aquelas situações assim na libertação que a pessoa fala, olha, isso aqui eu nunca falei com ninguém. Esse é o opróbrio da sua alma. É nesse ponto que você não quer que ninguém chegue, nem Deus, mas é lá que Deus quer chegar. Eu preciso te dizer isso. Você tem que entender isso. E se Deus não chegar, aqui a gente tem o conceito do bisturi, não é isso? As facas de pederneira. Não é? Então, Deus, realmente, em algumas situações, Ele vai se relacionar conosco cirurgicamente. É uma cirurgia, gente. É algo doloroso. Algumas situações, inclusive nós vamos ver aqui para frente, situações de muita vergonha, de muita dor, não é? Principalmente quando acontecem situações como adultério, abusos, são situações que produzem tumores internos, que realmente comprometem internamente o organismo, toda a saúde. E vem aquele processo que tem que ser cirúrgico, é a ferida do médico. Por isso que a Bíblia fala, Deus fere, e Ele também cura. Mas você fala, mas se eu abrir isso aqui, se eu falar isso aqui para alguém, isso pode me destruir. Mas esse é um equívoco, é um sofisma. Na verdade, essa é a ferida do médico. Se você não abrir, não permitir que essa situação seja aberta, se você não deixar que Deus chegue nesse ponto da sua alma, na profundidade das suas dores, das suas vergonhas, não é, das misérias que estão lá na sua alma, aquelas situações que você se lembra com profunda dor, aquilo que te constrange, não é? É isso que Tiago fala, confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então aqui não é só uma situação de culpa e pecado, muitas vezes é uma situação de culpa e pecado. Às vezes é comum a gente ouvir em libertação, mulheres falam, olha, o que eu vou falar aqui, nunca consegui falar para ninguém, e começa a contar, então, com muita dor, aquela situação de aborto. Aquilo foi realmente o trauma, foi onde a vida dela ficou ancorada, presa, não é? Então, Gilgal é o lugar da cirurgia, essa santificação dolorosa, cirúrgica. É quando Deus chega nesse ponto da nossa alma, onde realmente Ele vai desarraigar a nossa vida de toda a condenação do Egito, de todo o constrangimento do Egito, todos esses resquícios da mentalidade de escravidão, não é? Tudo aquilo que ainda limitava a sua vida espiritual por causa dessa exploração em cima de culpa, de vergonha, de constrangimento, não é? Na verdade, tudo isso que vinha sobrecarregando, todas essas obras mortas que vinham sobrecarregando a sua consciência, de repente você sofre uma libertação de tudo isso, mas o bisturi vai ter que penetrar. Então são essas confissões cirúrgicas.
E foi nesse ponto, na verdade, espiritualmente falando, emocionalmente falando, que aquela primeira geração fracassou. Então, nós precisamos de vencer os pecados que os nossos pais não venceram no deserto. Nós temos que vencer os pecados, os constrangimentos que os nossos pais não conseguiram vencer no deserto. O que aconteceu com aquela primeira geração? Morreu inteira. Quando você passa, então, por essa cirurgia, por essa circuncisão da mente e do coração, você se torna o verdadeiro Israel. Não se iluda, gente. Esse é o Israel de Deus. Esses que são circuncidados na mente e no coração. Esses que não têm mais o véu sobre a face. Esse é o verdadeiro Israel. E aí, isso vai liberar o quê? Maturidade emocional, crescimento espiritual, alimento sólido. Agora, realmente, você vai comer das novidades da terra. Passou a fase da mamadeira. Entende? Você não vai ser mais um bebezinho, você vai acabar com as coisas de menino. Você vai sair da infância. Agora, você mesmo tem os recursos, aquilo que nós falamos sobre uma vida devocional própria. Você tem o que? A palavra, você tem o Espírito Santo, como diz o mineiro, você tem a faca e o queijo na mão. Né? Então, agora você pode ter uma vida devocional própria. Não é? Você pode mergulhar nas profundezas da sabedoria de Deus. Você vai ter o alimento. E o que acontece também? Houve um levantamento de patentes para você conquistar a sua própria alma. A Bíblia fala que sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E quando Josué chegou para ele, Josué já estava preparado para a batalha. Você é dos nossos ou você é contra nós? E o que aquele anjo falou? Eu não sou nem contra nem a favor. Eu sou dos exércitos de Deus. E Josué se prostrou. Na verdade, quem que era esse anjo aí? É o próprio Jesus, não é? E ali ele se humilha, o anjo explica esse princípio para ele. Tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é santa. Como é que você caminha em santidade? Um dos princípios mais elevados de santidade é a atitude de servo. Então, se você quer realmente conquistar as nações, você tem que pisar nas nações descalço. Você tem que ir para servir, não para dominar. Dominadores, na verdade, são escravos. Servos libertam. Então, quanto maior a sua autoridade, maior tem que ser a humildade. Maior tem que ser o quebrantamento. E aqui o que a gente observa é isso. Que Josué está tendo as suas patentes espirituais elevadas por Deus. Ele agora tem o apoio realmente das hostes espirituais. Depois de Gilgal, depois que Deus lida com essas feridas internas, essas dores, essas vergonhas, todas essas obras mortas que vinham constrangendo a nossa consciência, e que você passa realmente a experimentar uma novidade de vida. Então, realmente, agora,
você tem um apoio das milícias, das hostes celestiais, para você derrubar definitivamente todas as fortalezas da sua alma. Então, o princípio aqui da circuncisão, gente, desse aspecto cirúrgico da libertação, isso aqui é a chave. Então, esse é o lugar onde Deus vai lidar com as nossas dores, com as nossas vergonhas. Amém?